Fala pessoal, hoje nesse vídeo eu quero falar uma estratégia para você vencer o mercado. Você quer vencer o mercado? Fica comigo até o final. Hoje eu quero falar um pouco do que é necessário, em resumo nesse vídeo, o que é importante, o que é fundamental para que você vença. Vamos falar do day trade, para você vencer esse mercado financeiro. Primeiro, para quem não me conhece, sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, eu teria satisfação imensa em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, deixa um joinha, deixa um like, compartilha com seus amigos, se estou ativo no Instagram, me siga lá que todos os dias eu falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, eu vou tentar sintetizar e vou tentar ser o mais breve possível. Quais são os elementos básicos para você vencer o mercado financeiro? Quais são as estratégias, mais relevantes, a estratégia mais calma, mais tranquila, mais básicas, para que você não tenha nenhum sufoco, nenhum problema, para que você simplesmente saia vencedor do mercado financeiro. Pessoal, quando a gente fala do day trade, vou falar do day trade. Quando a gente fala do day trade, a gente tem aí uma série de estratégias, a gente tem uma série de elementos, a gente tem uma série de indicadores, a gente tem fluxo, a gente tem price, nós temos price action, nós temos milhões de informações. Aí opera na agenda econômica, não opera na agenda econômica. As ações influenciam no índice, que elemento influencia o fluxo cambial, é interesse do governo manter o dólar a R$5, não é interesse? Tem uma série de situações que ela, em tese, ela pode influenciar negativamente ou positivamente nas negociações. Eu quero nesse vídeo, com muita clareza, com muita calma, falando de maneira bem que seja mais básico possível, mais transparente possível, o que você precisa para que no decorrer da sua trajetória você, simplesmente vença, você simplesmente tenha a maioria das vezes vitória no mercado financeiro. Pô, Marcelo, 99% perde no mercado, eu entendo, e eu quase fiz parte desse processo, e hoje eu luto, e hoje eu consigo tirar dinheiro, eu sobrevivo do mercado, eu não vivo do mercado ainda, mas eu já vejo uma luz muito clara no fim do túnel, e isso me deixa feliz, e eu tenho aqui a obrigação de transparecer isso para vocês. Pô, elemento número 1, primeiro elemento que eu acho que é importante, que você tenha claro aquilo que você está fazendo. Estou falando, lógico, de conhecimento, mas o que eu quero dizer de você estar claro daquilo que você está fazendo é o seguinte. Você tem clareza para você quantos contratos te levam a tantos resultados? Exemplo. Pô, Marcelo, eu quero chegar a R$1.000 no mês. E isso me dá mais ou menos uma média de R$50 por dia. Com quantos contratos eu preciso para atingir esses R$50 por dia? Quanto de entrada? Uma entrada eu consigo R$50 por dia, são 250 pontos. Todos os dias eu consigo os 250 pontos? Ou eu preciso fazer mais entradas do que uma só? Esse é um dado importante, você definir para você quantas entradas, o quanto de contrato eu preciso para poder atingir o resultado que eu estou precisando, o resultado que eu estou estimando para o meu operacional. E nesse caso, dependendo do número de contratos ou da sua meta, vai depender também da quantidade de valor que você tem na conta. Sim, uma das maiores coisas que faz você quebrar é você ter R$200 na conta e querer que esses 200 se transformem em 5.000. E isso não vai acontecer e muitos falam, pô, eu quebrei. Não, você não quebrou, você estava treinando, é diferente. Acontece e já aconteceu eu pegar 200 e transformar em 1.000. Já aconteceu, mas é raridade, porque a volatilidade do mercado é muito grande. Então, o mercado ele tem uma variável muito elevada. Então,
essa volatilidade ela vai te levar a várias vezes ser violinado e a conta ser quebrada. Esses R$ 200 ou 150 ou 100, dependendo do ativo que você operar, ele vai simplesmente te eliminar do processo. Então, um dado importante é ter quanto você tem na conta, quantos de pontos você tem que alcançar para chegar no seu resultado, para chegar ao valor que você precisa. Segundo ponto, e cara, extremamente importante, eu falo isso em todo vídeo, é entender seus acertos, ou seja, o quanto você acerta e o quanto você erra, é definir o seu gerenciamento de risco. Cara, o seu gerenciamento de risco, ele vai ser fundamental na sobrevivência. O saber perder, ele é fundamental. Cara, é uma das coisas que tem mudado a minha vida, e todas as vezes em que eu tive um problema muito financeiro, muito grave, e aí eu vou abrir um parênteses, eu tenho certeza, porque eu quero que vocês comentem aqui se não acontece com vocês, de vocês estarem ganhando 10 dias seguidos, todo feliz, um dia deu errado, você perde o resultado, e sabe por que isso acontece? Porque você não aceita perder. Então, o saber perder é fundamental, e o gerenciamento de risco ele é importante. Cara, tomou o primeiro loss, interrompe, não vá para cima do mercado tentar recuperar, não vai aumentar o número de contratos para poder recuperar, não vai fazer um trade de vingança ou overtrading para que você saia do mercado positivo ou no 0 a 0, porque você tem a tendência muito grave de aumentar o seu loss. Então, o segundo elemento, um bom gerenciamento de risco, aceitar aquela perda, aceita que deu errado, aceita, o loss faz parte da sua vida. O gerenciamento de risco ele é algo mais importante no seu processo. Terceiro elemento, você precisa se conhecer. Cara, como assim, Marcelo? Sim, você precisa saber quem é você. Quem é você no processo. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que você precisa olhar para você e entender a sua capacidade emocional na história. Cara, eu vou dar um exemplo para você. Eu já operei com 50 contratos. Quando eu operei com 50 contratos, lá atrás, antes de eu perder meu emprego, eu ganhava muito bem, eu não tinha importância daquela alavancagem naquele momento. E eu não tinha medo. No momento em que eu tomei um loss, que foi um loss absurdo, um loss de 50 mil lá atrás, logo no começo, eu comecei a ter muito medo. E aí eu colocava um contrato, me dava medo, 2 contratos me dava medo. Recentemente, eu colocando 5 contratos me dava medo, 7 contratos me dava medo. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu comecei a trabalhar, porque, lógico, com um contrato a vida inteira eu não vou ganhar dinheiro, não vou ficar rico, não vou conseguir pagar minhas contas. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E aí, quando você, não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, cara, se eu colocar 20 contratos hoje, parece que eu ouço o meu coração bater, de tão nervoso, de tão tenso. Sabe por que isso acontece? É porque a gente não está preparado para operar com 20 contratos. Então, outra dica, essa terceira dica, ela vai o seguinte: cara, opere com a quantidade de contratos que te deixa confortável. Porra, Marcelo, mas eu só consigo operar com um contrato. Faz mais operações, opere mais vezes, não overtrade. Cara, estipule uma quantidade. Cara, eu vou operar 4 vezes no dia, vou operar 3 vezes no dia. Cara, estipule, defina para você exatamente uma estratégia, aquilo que vai te deixar confortável. Operar tenso não é legal, não é bom, não é saudável. Cara, para conseguir chegar, hoje eu consigo operar com 7 contratos, mas foi uma luta. Esses 7 contratos, ele foi uma briga e eu tive que todo dia operava com 7, reduzia para 3, depois operava com 7, reduzia para 4, operava com 7, depois eu fui me acostumando com 7 contratos. Mas aí ele começou a me deixar confortável por 2 motivos. Uma, eu estava muito tranquilo no meu gerenciamento de risco, e segundo, eu estava não alavancando muito com a grana que eu tenho. Então ele estava
Aquilo era muito psicológico daquilo que eu vivi no passado. Eu estava vivendo um passado no presente. Então hoje eu opero com 7 contratos, sem estresse, sem problema. As próximas entradas, os próximos meses, eu pretendo aumentar para 8, para 9, para 10, chegar, lógico, eu pretendo chegar a 15, 20. Eu sei que vai ser uma luta. 8 contratos será uma luta, 9 será uma luta, daí por diante. Mas eu vou lutar contrato a contrato até eu me acostumar com a quantidade de contrato que eu estou operando. Até sim chegar no nível que eu almejo, que eu quero. Outra coisa, quarto elemento, quarta situação importante, a quarta situação importante para você. Não estipule metas inatingíveis, inalcançáveis, metas de YouTube, meta que você vê no mercado onde não existe, onde são pessoas fantasiosas. Porra, Marcelo, o que você quer dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: não estipule uma meta, cara, beleza, eu quero ganhar 1.000 por dia. Cara, você não consegue ganhar 10 por dia, você não consegue ganhar 50 por dia, então você não vai ganhar 1.000 por dia. Não fique sonhando com uma coisa inatingível no momento. Então, dê tempo para o mercado, dê tempo para você, se acostume com cada mercado, cada dia é um mercado diferente. Eu já falei isso algumas vezes para vocês. Cara, o mercado ele é igual, mas ele não se repete todos os dias. Eu sei que é uma frase repetitiva, mas ele não se repete. Então, cara, não chegue a algo inatingível. Quinto elemento para você seguir firme, a estratégia mais importante: não aumente de 1 para 10, não aumente de 1 para 15 contratos. Se for crescer o número de contratos, cresça 1 a 1 e estipule valores para esses ou pontos para esses contratos que você está aumentando. Exemplo: digamos que você com um contrato você consiga uma média, tá? Uma média de R$50, que dá lá 250 pontos. Cara, você já provou para você que você consegue alcançar 250 pontos com um contrato, beleza? Em contrapartida, você também já conseguiu entender que aquela quantidade de pontos no seu gerenciamento de risco é algo que não te violina, ou seja, não fica o tempo todo te tirando, e é algo que não te deixa, se você multiplicar ele por 1, por 2, por 3, por 4, não vai te deixar triste ou chateado porque o mercado te tirou do jogo. Então, se você tira um contrato 250 pontos, tem um bom gerenciamento de risco, com 2 contratos você tem que fazer os mesmos 250 pontos e chegar a R$100. Então não seja mão de alface. Por que eu estou dizendo isso? Porque já aconteceu comigo de eu fazer, por exemplo, R$100 todos os dias com 2 contratos, com 3 contratos. Quando eu aumentei para 7, quando ele chegava a R$100, era muito psicológico, eu entendia que eu tinha que zerar aquilo ali o mais rápido possível. E aí eu fiz um estudo para entender a quantidade de pontos que eu fazia antes. Pronto, eu tenho uma média de ponto X, eu tenho que chegar nessa média de ponto X e acabou. E aí pronto, hoje eu consigo chegar aos 150 pontos, 138 pontos, 140 pontos, nem todos os dias são iguais. Sexta dica sobre mercado financeiro, sobre day trade, para que você consiga continuar vivo no mercado. Todos os dias é um mercado diferente. Todos os dias, tem dias que ele vai te rabiscar muito. Rabiscar, que eu digo, é ter aquela volatilidade. Vai ter dias que você vai pegar um direcional, vai pegar 1.000 pontos. Vai ter dia que você vai bater sua meta, vai ter dia que você não vai bater sua meta, vai ter dia que você vai ficar no 0 a 0 e vai ter dia que você vai ter loss. Esse é o mercado financeiro. Então, não pense que, cara, como se hoje... Porque uma coisa que eu percebo muito, principalmente no YouTube, que é um erro que eu já assimilei quando eu operava, quando eu estava iniciando, que quando você vê um setup, um operacional, o cara não fala que aquilo ali, ele pode ser que não dê todos os dias. Então, eu comecei a aprender aquilo. O setup que me dá certo é o setup do Joãozinho das Couve. Cara, mas o Joãozinho das Couve não dá todos os dias. Então,
Se você quer operar com operacional que dê todos os dias, tenha um operacional para cada tipo de mercado. Então tem dia que ele vai buscar ajuste, tem dia que ele não vai buscar ajuste, tem dia que ele rompe as VWAP, tem dia que ele vai seguir a tendência da VWAP. Cara, podemos falar isso aqui eternamente, uma série de coisas. Então, teste, estipule cada operacional para que você estude e entenda que aquele dia ele não vai ser o operacional que vai dar o resultado que você precisa. E tem dias que ele não vai dar e vai dar loss. Porra, Marcelo, mas por quê? Porque não existe operacional milagroso. Sétimo elemento mais importante. E aí eu vou linkar 2 em 1. Cara, cuide do seu emocional. Cara, quando eu falo cuide do seu emocional, cara, entenda que o gerenciamento de risco é algo tão importante na sua vida. Cuide muito da sua estratégia e disciplina. Toda vez eu falo a mesma coisa. Quando eu falo de disciplina, eu estou falando que você tem que seguir a regra que você estipulou para você entrar. Tenha um diário de trade, cara, e siga ele. Ou seja, quando você acabar o seu dia, olhe para o seu diário e veja as anotações que você fez. E tenha um plano de trade. O plano ele é importante? Sim, o plano ele é fundamental para que você consiga sobreviver. O plano define o rumo do seu trade, o plano define a diretriz do seu trade, para onde você quer ir, e a disciplina, o diário de trade, ele serve para que você corrija os seus erros. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado. Para quem chegou até aqui, é um vídeo um pouco mais longo, mas um pouco mais didático, um pouco mais de troca de ideia. Para quem chegou até aqui, deixa um like, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação em responder. Cara, faça com que esse vídeo cresça, que esse canal cresça, chegue a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado por tudo. Satisfação em fazer os vídeos, satisfação em falar com vocês, satisfação em falar para o mercado, satisfação em falar sobre o mercado. Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!